Olá pessoal, vamos agora a um exercício mais elaborado de leis de Newton. Então, a situação é a seguinte: um bloco de massa 10 kg está pendurado verticalmente por uma mola. Quando o bloco está em repouso, percebe-se que a mola está esticada de 40 cm além do seu comprimento natural. Então, a primeira pergunta é: qual é a constante K desta mola em newtons por metro? Assumindo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, vamos lá. Então, tem um diagrama aqui da mola. Você vê que essa linha tracejada assim, representa a posição onde, que a mola estaria se ela não tivesse esticada. E ao pendurar o bloco na mola, ela estica 40 centímetros para baixo, por causa do peso. Então, na posição de equilíbrio, quando o bloco está em repouso, vamos fazer um diagraminha das forças que atuam sobre o bloco. Ele tem o peso puxando ele para baixo e a força da mola, a força elástica, puxando ele para cima. Em repouso, essas forças estão se cancelando então a gente pode igualá-las em módulo. Então, quanto vale o peso é massa vezes G. E a força elástica, a gente aprendeu algumas aulas atrás, é dada pela constante da mola vezes o tamanho do deslocamento da mola. Então, vamos chamar isso de X. No caso aqui, é esses 40 centímetros. Então, a partir dessa equação, isolando o valor de K, a gente pode dizer que K tem que valer, então, mg divididos por x. Eu vou botar um índice x0 aqui, para dizer que esse é o x, o tamanho do deslocamento na posição de equilíbrio. Não é, obviamente, se o deslocamento for outro, vai ter um valor diferente de x. Então, com esses valores aqui, a gente obtém quanto que vale K, a constante da mola. Ela vai valer a massa, que é 10 kg, vezes G, que é 10 metros por segundo ao quadrado, divididos pelo deslocamento. Eu vou querer colocar este K nessa unidade de newtons por metro, que é uma unidade do SI. Então eu vou escrever esse deslocamento em SI também. Então, em vez de escrever 40, eu vou colocar aqui 0,40 metros. Então aqui nós teremos 10 vezes 10, que é 100, divididos por 0,4. Então, isso aqui é 10 vezes 10 vezes 10 divididos por 4. Né? 0,4 é 4 décimos, então 1 sobre 0,4 é 10 quartos. Então 10 vezes 10 é 1000, 1000 divididos por 4. Então isso aqui vai dar 250. E a unidade, quilogramas vezes metros por segundo ao quadrado, divididos por metros, certo? Então, quilogramas vezes metros por segundo ao quadrado é newtons. Então, aqui nós teremos newtons por metro. Vamos agora ao segundo item. Então, o item B diz: o bloco é puxado mais 10 centímetros para baixo com relação à posição do item anterior, mantido em repouso por alguém que o segura. Faça um diagrama mostrando todas as forças que agem sobre o bloco nesse momento e calcule o valor da força feita pela pessoa. Bom, então a gente já tinha feito um diagrama para o item A, então agora nós temos novamente a mesma situação, só que além do peso e da força elástica, nós temos agora uma força adicional feita pela pessoa. Vou escrever assim, FP, força da pessoa. E novamente, estamos numa situação de repouso. Mas agora, este bloco ele foi puxado mais 10 centímetros para baixo. Então, ele vai andar numa posição mais abaixo. Ele vai andar, né, mais 10 centímetros
não está em escala o desenho, claro, ele vai esticar mais ainda a mola. Então, quando isso acontece, então eu vou estar mudando o valor daquele X que aparece na força elástica. Então, fizemos o diagrama que mostra as forças, mas o item também pede para a gente calcular a força feita pela pessoa para manter o bloco em repouso nessa posição nova. Então, em repouso, essas forças têm que estar em equilíbrio, a força resultante é zero. Então, agora nós temos que P mais a força da pessoa é igual à força elástica, mas cuidado que essa força elástica não é a mesma de antes. Essa força elástica ela vale K, o X que a gente já tinha antes, X0, mais um X adicional, que eu vou chamar de X1, que são os seus 10 centímetros adicionais. Então, esses X0 são os mesmos 40 centímetros que a gente tinha antes. Agora estou somando mais 10 centímetros. Esse aqui é o deslocamento total. Estou separando em dois. E por que eu estou escrevendo isso? Porque eu posso então escrever como a soma de duas coisas. E agora eu tenho essa equação da seguinte maneira. P mais a força da pessoa, de um lado, igual a Kx0 mais Kx1. Mas eu já sei que P, que é mg, é igual a Kx0. Então, eu não preciso fazer a conta toda de novo, eu posso simplesmente cortar dos dois lados da equação P e Kx0. Eu estou reduzindo, né, retirando de cada lado da equação a mesma quantidade, já que P é igual a Kx0. Então, no final, sobra que Fp, o que sobra do lado esquerdo da equação, é igual a Kx1. A gente já tem, então, diretamente o valor que a gente quer calcular. Quanto que vale isso? K a gente calculou no item anterior, 250 newtons por metro. E o X1 vale 10 centímetros. Então, vou escrever 0,10 metros. Então, 1/10. Então, isso aqui vai valer 25 newtons. É a força que a pessoa precisa fazer para segurar o bloco no lugar. Então, vamos agora para o último item. A pessoa solta o bloco. Qual é a força resultante sobre o bloco neste momento e qual é a aceleração resultante? Em ambos os casos indique um módulo, direção e sentido. Então, nessa situação aqui, está em equilíbrio. Se a pessoa solta o bloco, isso significa que ela vai eliminar essa força que estava segurando aqui. Então agora as outras forças não continuam iguais ao que era antes, nesse instante. Então você vai ter uma força resultante dada pela diferença, né? Você vai ter só a força elástica e o peso, só que essa força elástica aqui, lembra, é o bloco deslocado de Kx0 mais Kx1. E esse P aqui é mg, que é Kx0. Então, qual vai ser a força resultante? A força resultante vai ser só a parte que vai sobrar quando você fizer a força elástica menos o peso, que é só o Kx1. É a parte que não está mais sendo compensada pela sua força peso. É pela força da pessoa, que como a gente sabia, valia 25 newtons. Então essa força resultante nesse momento é 25 newtons e ela é para cima. E a última pergunta, que era para calcular a aceleração, no qual nós podemos usar a segunda lei de Newton, que diz que força é igual a massa vezes a aceleração, força resultante é massa vezes a aceleração. Então, se essa é a força resultante, a aceleração que esse bloco vai sofrer nesse momento que a pessoa larga ele, vai ser dada pela sua força resultante, dividido pela massa do bloco, que era de 10 kg. Então, nós temos aqui 25 newtons, divididos por 10 kg. Isso vai dar 2,5 metros por segundo ao quadrado
para cima também. Obrigado e até a próxima.